Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal e nessa semana nós temos mais uma arte maravilhosa do Solar Waver aí ilustrando o nosso vídeo da semana. Você que quer conhecer o trabalho do Solar Waver, vai lá no Instagram /SolarWaver, o link tá aí na descrição do canal. E nessa semana nós vamos quebrar um pouco o que a gente vem fazendo nas últimas semanas com vídeos mais curtos e vamos soltar um baita vídeo gigante, 1 hora e tanto do tio falando na sua cabeça sobre transição do modelo feudal para o modelo capitalista. Essa foi uma palestra que eu dei recentemente para o pessoal lá do NEM, Núcleo de Estudos Marxistas da Federal Fluminense, lá de Volta Redonda, a convite do meu grande amigo Zé. Quando a gente fala Zé, fica parecendo que é um cara qualquer assim, José Luiz Alcântara Filho, um dos maiores marxistas desse país, um professor maravilhoso, um grande camarada de lutas, que tá com um canal muito legal aí no YouTube chamado Cinema e Sociedade. Lá no Cinema e Sociedade vocês podem ver, né, discussões, obviamente, sobre cinema e sociedade, e também ele tá colocando lá os vídeos do NEM, aonde eles estão trabalhando com o livraço da Sofia Manzano, Economia Política para Trabalhadores, do qual eu tive a honra de fazer o segundo vídeo. O link do canal do Zé vai estar aí também na descrição. E agora nós vamos para a aula, então senta aí que vai ser show. Um beijo no coração de vocês, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos e até semana que vem. Nosso bagulho é fazer a revolução, pois sem martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. É uma alegria estar podendo contribuir aqui com esse debate do NEM, né, estar participando com vocês. Hoje a gente vai falar do segundo capítulo da obra Economia Política para Trabalhadores, da autora Sofia Manzano, e o segundo capítulo se chama Formação do Capitalismo. Para debater com a gente hoje tem o João Carvalho, que é historiador, doutorando, especialista em Idade Média e Línguas Mortas, também é podcaster e youtuber, e, abre aspas, palavras do Zé, nas horas vagas, chanceler do Itamaraty. Que a gente possa ter um estudo muito proveitoso na noite de hoje. Então, gente, primeiro boa noite, né, agradecendo a figura do Zé a todos que estão aqui presentes, né, me ouvindo aqui hoje, né, falar que para mim é uma grande honra, né, eu tenho um profundo respeito, não apenas pelo NEM, mas principalmente, né, na figura do Zé. O Zé é um dos grandes intelectuais que a gente tem hoje, né, vocês são privilegiados de estarem num grupo com ele. Eu, há pouco tempo atrás, estava fazendo uma gravação do meu podcast, do Revolu Show, para quem não conhece, quiser conhecer. Né, nós somos hoje em dia o maior podcast da esquerda revolucionária no Brasil, nós estamos aproximadamente de 4 milhões de downloads, um projeto que começou comigo, com o Zamiliano, que é aí de Volta Redonda, e que a gente nunca imaginou que fosse dar tão certo ou chegar tão longe, né, e que a gente contou também com o prestimoso auxílio do Zé em algumas das gravações, né, e muitos dos artigos do Zé também já foram usados na nossa parte, que a gente fala sobre Marx e Engels, né, que a gente está fazendo um estudo mais compreensivo da obra marxiana e engeliana no podcast. Pois muito bem, eu vou improvisar aqui uma apresentação do texto da Sofia Manzano, do Economia Política para Trabalhadores, a partir do segundo capítulo, onde ela vai falar principalmente, né, da formação do capitalismo, né, e dessa transição de modelo que a gente vai ter, né, a partir do que era o modelo medieval, e aí eu já vou ir tecendo algumas considerações enquanto eu vou apresentando, que são considerações que são importantes para a gente compreender o texto também, para além do que o próprio texto nos traz, né? O texto ele é muito didático, ele é muito direto, e na sua tentativa de ser muito didático, de ser muito direto, afinal de contas, né, o livro é voltado para os trabalhadores, né, às vezes se perde um pouco de uma dimensão de maior profundidade dos modelos que vão ser explicados, uma vez que quando a gente acaba, né, ficando num dilema, né, ou
se explica tudo em cada mínimo detalhe, e aí não se é mais um livro introdutório, ou se faz um apanhado geral e se perdem alguns detalhes. Bem, para a gente entender o que é a transição e o surgimento do capitalismo, a gente tem que entender o que aconteceu antes do capitalismo. Né? Como o Zé disse quando ele me apresentou aqui, minha carreira universitária ela é bastante sui generis. Eu comecei estudando antigo, eu sou formado em História e Letras Clássicas, Latim e Grego Antigo, eu também trabalho com Paleobabilônico, eu comecei com História Antiga, fiz meu mestrado em História Medieval e eu faço meu doutorado em História Contemporânea. Então, assim, o segredo da minha polimateia é ser brutalmente medíocre em todas as áreas que eu encosto, né? Sobre a história da Idade Média, existem algumas coisas que são importantes a gente delinear antes da gente fazer um panorama geral, que é exatamente isso, que o panorama geral que se faz da Idade Média como um todo, muitas vezes ele é um panorama mentiroso do que foi a Idade Média. E é um panorama mentiroso do que foi a Idade Média, precisamente porque a historiografia que foi produzida sobre a Idade Média e que só vai ser de fato revista a partir do final do século XIX com Michelet, é uma historiografia que vai alcançar muito mais a universidade do que propriamente os estudos de primeiro e segundo grau. Então, vocês, quando tiveram as suas formações de segundo grau, que foram estudar a Idade Média, vocês vão ver uma versão da Idade Média que é uma versão muito mais próxima àquilo que era ensinado sobre Idade Média, principalmente até o século XIX, do que propriamente o que a historiografia moderna e a academia moderna sabe hoje de Idade Média. Inclusive, já começa pelo nome, né? O simples fato de chamar Idade Média dá uma impressão que é um limbo no meio do nada, né? Ela é uma Idade Média. Média entre o quê? Entre o que veio antes e o que veio depois. A sensação que isso muitas vezes passa é que não existiu história. Quantas vezes a gente fala assim, a Idade das Trevas, 1000 anos de escuridão e obscurantismo. O comércio acabou totalmente e depois voltou. Quando a gente vai estudar a Idade Média, de fato, vai começar a estudar mais profundamente o que foi a Idade Média ou as Idades Médias, a gente vai vendo que as coisas são um pouco diferentes. Um segundo ponto que é importante a gente compreender aqui é a visão, muitas vezes, ocidentalista que a gente tem do período como um todo. Quando a gente fala de Idade Média, nós não estamos falando de Idade Média global, nós não estamos falando de uma história global, a gente não quer saber o que está acontecendo na África ou na Ásia ou nas Américas, a não ser quando isso de alguma forma toca na Idade Média. Isso mostra também, né, toda aquela colonialidade do saber e todo aquele epistemicídio que ocorre sistematicamente, né, contra nós, povos coloniais. Ainda assim, quando a gente vai estudar a Idade Média europeia, a gente precisa matizar tanto aquilo que é a alta Idade Média, quanto aquilo que é a baixa Idade Média, para a gente perceber que as coisas foram mais complexas e evoluíram de uma forma um pouco diferente do que a gente imagina. Pois muito bem, eu vou me permitir voltar um pouco antes e falar um pouco da transição da Antiguidade para a Idade Média, muito brevemente, só para a gente ir construindo esse arcabouço juntos aqui para a gente pensar. Quando a gente fala de transição do Império Romano para a Idade Média, a gente tem a impressão que num dia à noite terminou o Império Romano e que no outro dia de manhã todo mundo era ou servo ou senhor feudal. Isso não é verdade, né? Esses processos, eles acontecem em uma longa duração, com indas e vindas, são processos dialéticos, cheios de pequenas idiosincrasias que vão fazendo com que eles vão se transformando. Né? Aquilo que era o Império Romano vai, de forma adaptada, durar até a Gália Merovingia, até a Gália Carolíngia, ou seja, até o século VIII, IX, nós ainda vamos ter formações imperiais no centro da Europa que vão se considerar os herdeiros do Império Romano. Ao mesmo tempo que está acontecendo, a gente vai ter todo um processo acontecendo no Oriente de ruptura
estrutura, tanto eclesiástica e religiosa, como do próprio pensamento, onde a patrologia grega vai se diferenciar muito da patrologia latina. Ainda no leste europeu, nós vamos ter uma sequência de encontros transfronteiriços entre povos, né, que reduzir tudo a falar é bárbaro, né, lembrando aqui que a palavra bárbaro vem do grego barbaros, que significa estrangeiro, né, você reduzir todos os povos bárbaros como se literalmente, tipo assim, o que é um bárbaro? É um cara com a barba grande, um chapéu com um chifre para cima que não tem nenhum tipo de cultura. As coisas não são exatamente assim. As formações como vão se dando no norte da Europa, a permeação da religião e da religiosidade católica cristã, principalmente da católica apostólica romana, como que ela vai se espalhando no próprio ocidente medieval. A situação bastante sui generis da Inglaterra, da Irlanda, né, da Grã-Bretanha como um todo, né? E mesmo assim, se a gente for pensar muito próximo dentro da Europa, aquilo que ia acontecendo na Península Ibérica vai ser muito diferente daquilo que acontecia na Europa Central, né? Quando a gente vai ter, né, ainda durante a Alta Idade Média, já no norte da África, a partir do Crescente Fértil, a expansão do Império Islâmico, né, principalmente a partir do encontro dos povos do sul da Península Arábica com os povos de origem persa, né, que vão dotar aquele império de uma escrita, que vão dotar aquele império que está ali começando a nascer de toda uma estrutura administrativa que vai permitir, né, que haja um espalhamento muito grande desse império. Isso também vai levar a um impacto dentro das próprias fronteiras da Europa, principalmente na Península Ibérica, e que vão adentrar quase que na França, né? Então, assim, existem batalhas aí que foram muito importantes, sem as quais talvez a história seria muito diferente. Também falar que não houve uma manutenção do conhecimento, que o conhecimento caiu num vazio, e que misticamente depois ele volta no Renascimento, como se o sujeito na Itália, né, um dia à noite ele dormiu servo de gleba e acordou da Vinci, né? Isso não acontece. Então todos esses processos são processos dialéticos, são processos onde você tem essas totalidades que vão ter seus conflitos internos e que vão, né, causando essas pequenas cisões. Agora, fato é que houve na transição, ou seja, lá para o século V da nossa era, né, principalmente desde o século IV, né, o começo do desmoronamento do Império Romano, que se dá principalmente pelo desmoronamento do seu modo de produção, qual seja o modo de produção escravista. O modo de produção escravista ele era um modo de produção que ele necessitava de constante expansão, né? Você tinha cada vez mais clivagens maiores da sociedade que não trabalhavam, ou ao menos não trabalhavam na forma produtiva que era necessária para a manutenção do corpo social, e clivagens cada vez maiores também dessa sociedade sendo escravizadas, tendo a cerceamento dos seus direitos, com os quais obviamente se revolta. A única revolta não foi a de Espartacos, né? Tivemos revoltas em todos os lugares, em todos os tempos. Para além disso, tem toda a questão da estrutura administrativa, que cresceu demais, os problemas que decorriam disso, né? As várias satrapias que acabam se formando, né, principalmente com a diferença que a gente vai ter da administração em cada um dos lugares. Enfim, existe um colapso que vai acontecendo. Os impérios, eles têm, né, essa fase que eles sobem e depois eles caem. Por mais que nenhum império ache que jamais cairá, os impérios caem, e com Roma não foi diferente. Ora, a partir do momento que se tem a queda do Império Romano, tem-se, de fato, principalmente na Península Itálica num primeiro momento e na Europa Central num segundo momento, uma volta, uma diminuição dos centros urbanos, uma pulverização de populações nos campos, uma diminuição dos comércios e uma nova forma de organização societária, qual seja aquela que hoje nós chamamos de feudal. Quais seriam essas características, né?
Lembrando que feudalismo, enquanto um horizonte teórico, aqui eu vou me permitir citar um historiador muito importante para os medievalistas, né, o Alain Guerreau, ele tem um livro que chama literalmente Feudalismo, um Horizonte Teórico. Ele fala que o feudalismo, como nós o entendemos, como nós o estudamos na escola, ele de fato vai acontecer entre o Loire e o Reno, ou seja, né, nas regiões fronteiriças da França até a Germânia, e vai acontecer do século XII até o século XVIII. O que acontece antes, o que acontece a Lures é muito diferente. Por exemplo, as propriedades na Itália ainda se mantêm de uma forma muito diferente por causa da presença das cidades-estados que vão manter boa parte do seu comércio, principalmente o comércio mediterrâneo, né? Lembrando que nesse momento nós temos enormes cidades-estados ainda em África e crescendo cada vez mais, né? Todo o Sahel está crescendo muito, né? Eu não vou nem entrar em Oriente aqui para falar com vocês, gente, mas eu vou deixar só um dado para vocês terem noção. No século XVI, a China era responsável por quase 70% do PIB global, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do tanto que o Oriente era diferente. Se tiver um tempinho, depois eu entro no Oriente e falo um pouco sobre como foi, né, principalmente o período dinástico na Ásia. Voltando para nós, para a nossa área de interesse no Ocidente medieval, a gente vai ter formações diferentes em cada lugar. Ou seja, se na Itália a gente ainda tem algumas cidades que vão se manter, né, cidades com pujança se mantendo, nós também temos os estados ducais que vão se manter, a influência do Sacro Império Romano e do Sacro Império Romano Germânico, né, bem como dos impérios merovingios e carolíngios posteriormente, né. Na Inglaterra a gente vai ter a propriedade, mesmo ela sendo dividida em feudos muito maiores, por exemplo, do que aqueles da Europa Central, principalmente. Na Europa Central, sim, nós vamos ter feudos com tamanhos bem diminutos, mais pulverizados, com redes intercaladas entre aquela classe que era a classe, né, dominante, a aristocracia, e que gerava, por sua vez, o clero, e o enorme número de servos de gleba, ligados à terra. Qual que é a diferença do servo para o escravo? O servo, ao contrário do escravo, ele não é uma mercadoria, ele não é uma posse, ele não é algo que pertence a um dono. O senhor feudal, ele não era dono do seu servo. O senhor feudal, ele era dono da terra. O servo era ligado à terra. Imaginemos que um senhor feudal consiga angariar poder através de matrimônios e ele deixe de ser, por exemplo, um duque para se tornar um visconde ou um earl na Inglaterra. O que vai acontecer com ele? Ele vai se mudar para outras terras essas que comandarão suas antigas terras, e numa relação de suzerania e vassalagem, ele vai deixar um vassalo que será um nobre que terá com ele uma relação de vassalagem. O que isso significa dizer? Significa dizer que pagará impostos, terá toda uma questão de relações de honra e o auxiliará militarmente. Em contraposição a isso, ele vai poder fazer a recolha de impostos locais e ter a justiça local, bem como dispor de todas aquelas terras. O que acontecia nesse caso? Os servos não iam junto com este senhor para suas novas terras, a não ser que ele virasse e falasse: olha, no meu castelo tenho fulano, ciclano e beltrano, que eu gosto muito deles, estou levando eles comigo. Tá? O servo, a ligação dele era com a terra. Isso é muito importante da gente falar. Eu divaguei muito, deixa eu continuar a falar e evoluindo um pouco no modo de produção feudal. Pois muito bem, com a diminuição das cidades, com o rompimento da escravidão e com a pulverização dos terrenos, ou seja, principalmente, né, da agricultura se tornando mais parcelar, lei assim, parcelas menores, não significa necessariamente que não eram terrenos gigantescos, não significa que era agricultura familiar, esses servos vão ser ligados a um senhor. O que a gente vai tendo é uma reunião de forças neste, entre aspas, feudo, como unidade produtiva, o que vai tirar das cidades menores e também, né, com as ondas invasoras, com as ondas migratórias. As ondas migratórias são tão importantes quanto, se não mais, do que as próprias ondas invasoras.
com o problema de como se rui um sistema administrativo e o tempo que leva a ser trocado por outro, por todas as brigas intestinas que vão acontecer na Alta Idade Média, nós temos então um recrudescimento dessa economia mercantil de troca que existia antes, né, e vamos ter o surgimento então do feudo como essa unidade quase acabada e o comércio acontecendo mais interfeudos localmente do que propriamente nos entroncamentos. Isso não significa necessariamente que toda e qualquer cidade deixou de existir ou que novas cidades não passaram a existir nesse momento. Porém, senão, não obstante, o período composto entre principalmente os séculos V e os séculos IX é um período de retração do urbanismo, da urbe na Europa. Né? A partir do século IX, principalmente, por que a partir do século IX? Porque a partir do século VIII, as últimas grandes brigas da Europa Central por questões de unificação de reinos vão quase que terminar com a Gália Merovingia, com a Gália Carolíngia, posteriormente conseguindo, né, uma unificação de territórios um pouco maiores, bem como as ondas migratórias e invasoras vão diminuir e já vai se ter toda uma administração nova calcada nisso, também com o advento do beneditinismo. Os beneditinos são muito importantes para o espalhamento de redes, não só redes de solidariedade, mas também de redes que vão gerar redes de comércio a partir do momento que o monacado beneditino começa a se espalhar pela Europa na Alta Idade Média ainda. Isso leva a uma necessidade de maior concentração de esforços para melhorar as estradas, o que por sua vez facilita o transporte, o que por sua vez no entroncamento das estradas com as caravanas também voltando às peregrinações, né, e nesse sentido os processos de beatificação que já começam, né, principalmente a partir do século VI, eles começam a aumentar, vão aumentar de verdade na Baixa Idade Média, principalmente a partir do culto mariano. Mas, ainda assim, já aumenta, isso vai levando que nesses entroncamentos vão se formando pequenos burgos, ou pequenas vilas, né, onde teremos os burgueses e os vilões, né, muito irônico que os burgueses também sejam vilões, e aonde vai se formando uma quantidade maior de comércio. Ora, por sua vez, a partir do momento que nós temos, né, esse ensejo, essa primeira tentativa de aumento das trocas comerciais, isso vai levar também a que os próprios nobres comecem a tentar algum controle sobre essas regiões. Isso é uma briga que vai acontecer paulatinamente, desde o momento em que essas primeiras cidades vão voltar a surgir. Cidades aqui, gente, com muitas aspas, né? A gente tem que pensar o que era uma vila, o que era um burgo no século IX, no século X, no século XI, no século XII. Né? Vamos pensar aqui que Paris, que era uma cidade gigantesca, né, no século XIV, quando vai ter a peste negra, mal passava de 100 mil pessoas. Vamos lembrar aqui que o Império Inca tinha cidades muito maiores, muito mais densas, muito mais limpas, inclusive, porque eles tinham serviços de coleta urbana de lixo e aquedutos que levavam água, né, do que, por exemplo, as maiores cidades da Europa, que eram minúsculas ainda na Idade Média. Elas vão crescer, principalmente, né, neste período de transição que nós vamos falar um pouco a posteriori. Ora, nós temos então essa sociedade aí, né, aonde este comércio, esse aumento, essa volta, esse renascimento do comércio, das mercadorias, dos trânsitos culturais e de mercadorias e de tudo, vai fazendo também com que a necessidade maior de se alimentar esse comércio, se alimentar essas pessoas, bem como, uma vez que a sociedade estabiliza um pouco, o crescimento vegetativo dela aumenta, né, isso também vai gerar mudanças na produtividade. Então nós vamos ter pequenas mudanças que vão fazer grandes diferenças, né, reintrodução de arado, a forma como sementes vão ser trabalhadas, algumas melhorias que vão ser feitas na terra, principalmente no século IX e no século X, que vão permitir, então, no século XI e no século XII, que a gente tenha, de fato, um fenômeno de renascimento urbano na Europa. Ora,
a partir deste fenômeno de renascimento urbano na Europa, o modo feudal de produção vai começando a mostrar as suas últimas possibilidades de evolução. Aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, né, do limite que existe num modo onde citadinamente as corporações de ofício mantêm um exclusivo monopólio sobre a produção e a instalação dos respectivos comerciantes. Nós estamos falando aqui dos problemas que são ensejados, inclusive pela diferença local de moedas, os problemas que são ensejados numa época que você ainda não tem cartas de crédito, instituições bancárias maiores, que vão surgir como necessidade disso a partir do século, principalmente, 13 e 14. Bem, isso tudo vai acontecendo sob um fundo de uma sociedade que pode ser muito bem demonstrada a partir da metáfora que eles mesmos usavam na época. Na época, inclusive, eles adoravam metáforas de microcosmo e macrocosmo, ou seja, o homem representando o universo e o universo estando representado no homem, que o homem também representaria a sociedade. Ora, João, como assim? Isso não ficou nem um pouco claro. Vamos pensar na sociedade, vamos pensar no corpo humano. Né? O que o corpo humano tem? Ele tem a cabeça manda, ele tem as mãos oram, e ele tem os pés fincados no chão que vão servir para trabalhar. A sociedade era basicamente dividida em os oratórios, que rezavam, os laboratórios, e os nobres, a nobreza. Ou seja, essas três grandes classes, sendo as duas primeiras, uma completamente dependendo da outra, visto que o acesso do laicado, ou seja, o acesso dos leigos à igreja, normalmente era dado aos filhos da aristocracia, muitas vezes da baixa nobreza ou aos últimos filhos da aristocracia, os primeiros iam ser diretamente envolvidos na governança ou do próprio feudo, ou aonde tinha uma corte maior nos assuntos de corte. Os filhos do meio normalmente eram belatores, eram aqueles que lutavam, que guerreavam, e os filhos últimos acabavam indo fazer parte do clero. Bem, esse clero, ele era muito importante, ele tinha um poder político muito importante, mas a briga com o poder político do clero foi o cerceando. Se do século V ao século VIII a gente tem um enorme crescimento do poder político da igreja e do clero, esse poder político vai se manter na Baixa Idade Média, principalmente enquanto poder político indireto. Ou seja, as nomeações dos bispos, as nomeações dos párocos, a recolha de impostos, a coparticipação nos impostos, a manutenção dos camponeses pacíficos e cordatos em relação à ordem social, mas não necessariamente o mesmo poder político de fato, salvo, é claro, obviamente, nos estados papais e principalmente na Itália, das grandes e enormes possessões. Vai continuar a ter grandes e enormes possessões? Vai. Tanto vai que a Inglaterra vai se ver obrigada, num golpe político, a instalar o anglicismo para poder ter um acúmulo ainda maior de divisas e capitais. Ainda assim, a Baixa Idade Média é um momento de uma perda relativa da força material da igreja, um aumento considerável da sua força espiritual, obviamente sua força espiritual estando ligada com a sua força política. Caminhemos mais um pouco dentro do texto. Gente, eu estou aproveitando para fazer uma coisa a partir do texto, mas um pouco mais ampla já, para a gente poder ir discutindo, tá? Se tiver dúvida, depois vocês vão anotando. Eu prometo que, eventualmente, eu paro de falar. Eu não sei que hora que eu comecei a falar. Alguém podia me falar quanto tempo já que eu estou falando, só para eu ter uma noção de o que mais que eu vou entrar mais a fundo e eu vou ficar menos? Fala aí, João. A Estela deve estar controlando. Meia hora. Então meia eu tô hora. marcando meia hora. Obrigado, Paulo. Pois bem, voltando então, né, o que vai acontecer? A partir do século XIII, do século XIV, nós vamos começar a ver o Estado Nacional botando as suas manguinhas de fora
na Europa, começando pela Península Ibérica. Lembrando que os dois primeiros estados nacionais europeus modernos vão ser Portugal e, na sequência, Espanha. Por que isso aconteceu em Portugal e na Espanha? Existe toda uma sequência de fatores, um deles que é muito importante para a gente entender é a própria invasão da Península Ibérica pelas forças do califado, né? Primeiro Abássida e depois Omíada, né? Na parte do califado Omíada que vai ter a entrada na Península Ibérica. Ora, esta força invasora, aliada com as brigas intestinas que já existiam, tanto do condado portucalense, que depois vai se reunir em Portugal, como dos reinos que ali existiam na Espanha, que vão sendo, né, concentrados principalmente a partir do século VIII, vai fazer com que politicamente, a partir da Reconquista, haja a ideia de uma unificação, e também essas distensões internas vão fazer com que Portugal, muito ironicamente, fale que ela tinha duas escolhas, a Espanha ou o mar, e ela preferiu se jogar no mar, né? Então, assim, politicamente já existia, né, toda uma questão de problemas, porque os condados que vão formar depois o Estado português, eles durante muito tempo foram controlados política e militarmente por boa parte dos condados e dos reinos maiores que existiam na Espanha, como por exemplo o reino visigótico, né? E também durante a invasão houve a necessidade de se reunir em forças comuns, o que já mostrou algumas vantagens administrativas desse modelo. Para além disso, por se tornar uma rota comercial importante do mar Mediterrâneo, fora do controle das rotas que já eram controladas pela Itália, e pela tentativa de se expandir essas rotas, vez que o contato com os povos do Oriente e do Norte da África já mostraram que existiam vultosas riquezas a serem obtidas alhures, há também a necessidade de se organizar melhor o Estado. Isso vai acontecer primeiro em Portugal, na sequência na Espanha. O que esses estados vão ter em comum e por que esses estados dialeticamente vão servir enquanto uma junção em briga da aristocracia nobiliárquica, feudal, que comandava os camponeses, e dessa nascente insurgente burguesia comercial. Ora, para a burguesia comercial era muito interessante um Estado único, porque no Estado único que você ia ter? Você ia ter igualdade nos meios de transporte, todos eles iam partir do mesmo lugar, você não ia ter que pagar a cada novo condadinho que você passa, a cada 3 horas que você está andando na sua caravana, você não tem que pagar um pedágio para um senhor diferente. Você tem uma junção dos impostos, você tem uma junção da moeda, você tem uma junção de pesos, medidas, aferências, bem como também facilita as transações cada vez mais monetárias e cada vez mais dependentes de um insurgente sistema bancário e creditício, de notas de crédito que era dado, que este depende também muito da presença tanto dos italianos como dos neerlandeses. Os holandeses vão ser muito importantes com as ranças burocráticas que vão acabar se tornando depois em grandes bancos, alguns deles existentes até hoje, né, para que possa facilitar essas rotas, esses comércios, essas trocas que começavam a se espalhar cada vez mais, obviamente, à medida que os ambientes também administrativos estatais iam se tornando mais estáveis. Isso facilitava muito o comércio, a troca e o espalhamento dessas novas redes que vinham surgindo. Por que para a nobreza era interessante? A nobreza, ela vinha sofrendo bastante na mão da insurgente burguesia comercial, uma vez que ela simplesmente tirava o seu, vamos colocar aí,
lucro a partir principalmente da colheita de impostos. E uma vez coletados esses impostos, eles gastavam com basicamente a manutenção do seu estilo flamboyant de vida. Isso significa dizer que não existia uma grande geração de capitais, ou nenhuma geração de capitais por parte da nobreza, e muitas vezes, a partir do momento que a burguesia conseguia, por exemplo, cartas que garantiam o seu burgo a não cobrança de impostos ou a diminuição dos impostos. E mesmo assim, a forma como a manufatura ia começando a se desenvolver, principalmente a partir das corporações de ofício, fazendo com que gerasse um primeiro acúmulo primitivo de capitais na mão da burguesia, isso tirava da nobreza muito poder de fato, apesar dela ainda não ter perdido seu poder político. Aliando-se ao rei, a um estado centralizado e fazendo parte de uma sociedade de cortes, ela mantinha o seu poder político e garantia, com a sujeição da burguesia a esse poder central, a manutenção de algum poder econômico, visto que a burguesia, na maioria das vezes, a financiava em seus gastos, em boa parte dos seus gastos, bem como na tentativa de adentrar nesse mundo, né, nobiliárquico, porque existia uma clivagem muito grande entre os homens bons e os homens de bens, que não eram necessariamente os mesmos. Isso fez com que houvesse uma aliança, mesmo que uma aliança de contrários. Bem, vamos caminhando mais um pouco, vamos pensando nos desenvolvimentos. Século XIV, virado do século XV, grandes desenvolvimentos vão acontecer, né? Na matemática, na navegação, com a reintrodução de diversos conhecimentos que não estavam necessariamente perdidos, mas estavam muitas vezes muito localizados. Esses conhecimentos vão levar, por sua vez, a expansões comerciais e ao começo das grandes navegações. Também esse aumento de rotas, essa segurança jurídica, essa necessidade de se estabelecer padrões, de se ter o mesmo imposto, ter um protecionismo interno dentro daquele reino absoluto, por sua vez, também vai levar ao entesouramento desses reinos e permitir que essas novas empreitadas sejam feitas. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, no final da Idade Média, um modelo feudal de produção sendo cada vez mais esgotado. Por que ele vai ser cada vez mais esgotado? Ora, você tem o crescimento das cidades, esse crescimento das cidades, obviamente, implica, apesar do aumento da população, que existe algum tipo de êxodo em relação a essas cidades. Para além disso, com a necessidade das expansões da empresa colonialista, você também vai precisar de ter pessoas para esses locais. Ora, você tem, por um lado, um esvaziamento do campo e, por outro, também você tem um aumento muito maior da geração de capitais nos núcleos urbanos do que propriamente os avanços do campo, fazendo isso com uma nobreza cada vez mais deficitária que vai precisar de usar as suas terras de uma forma diferente da qual ela vinha usando. É óbvio que quem sofre é sempre quem está mais embaixo, é o elo mais fraco da corrente, o primeiro a se romper, né? E vai haver, então, um recrudescimento gigantesco da nobreza contra o campesinato. O campesinato nos séculos XI, XII, XIII, XIV, e isso vai acontecer no interior da Europa até o século XVIII. É muito difícil a gente não falar que a França era feudal antes da própria Revolução Francesa. Engels, quando está trabalhando nos seus escritos militares com uma, entre aspas, Alemanha, no caso a Prússia, ele fala de áreas do interior da Prússia que são basicamente feudais ainda no final do século XIX. Né? Então, assim, o que acontece? Essas relações feudais, elas têm um peso gigantesco sobre o servo, porque o servo, basicamente, ele tem a sua terrinha, ele pode sobreviver ali, mas sobre ele incide todo tipo de imposto e todo tipo de trabalho forçado, possível e imaginável, ele só não pode ser vendido. No resto, muitas vezes, a sua situação é análoga, se não pior, à do escravo. O que isso vai fazer, então?
Nesse sistema político-econômico, nós vamos ter um absolutismo, ou seja, um poder totalmente concentrado na mão do rei. Muito ironicamente também, os nobres às vezes eram tão ruins e batiam tanto nesse camponês, esse campesinato sofria tanto, que ele via na figura do rei, de uma justiça vinda do rei, de um sujeito que mandaria sobre os nobres, uma possibilidade dele ter uma vida menos sofrida no sistema absolutista centralizado na figura do rei. Então boa parte do campesinato também apoiará as instituições absolutas no seu início, e as revoluções, por exemplo, a Revolução de Avisos, que vai, né, permitir a formação do Reino de Portugal, ela tem um apoio popular gigantesco. Outras alhures também vão acontecer da mesma forma. Isso vai levar a esse regime centralizado, né, que uma vez que ele está se apoiando na burguesia, no seu caráter mercantil, nas suas necessidades econômicas, na nobreza, nas suas necessidades de controle político, e também e principalmente no clero, vai levar que a gente tenha a formação deste tipo de Estado. Ora, eu vinha falando aqui das evoluções, né, das classes que estavam, tanto das classes dominantes como das classes subalternas. A gente tem que entender também que com todas estas evoluções técnicas, com todas essas mudanças que nós vamos ter, né, ao longo de toda a Baixa Idade Média, apesar de se perder quase um terço da população no século XIV por causa da peste negra, a gente vai ter o esgotamento daquele antigo sistema feudal. Esse esgotamento do antigo sistema feudal, ele vai gerar várias coisas diferentes que vão levar ao nascimento da Idade Moderna através de sangrentas revoluções que vão colocar a burguesia não mais simplesmente no poder econômico, mas também no poder político. Por um lado, vamos pensar nas classes subalternas. Os servos e camponeses, que eram as classes subalternas da forma medieval clássica, à medida que as cidades vão crescendo e que tem essa migração, eles vão se tornando jornaleiros, vão entrando nas corporações de ofício e vão passando a ser trabalhadores assalariados de um outro tipo. Para além disso, uma vez que a propriedade fundiária já não mais era vista da mesma forma que anteriormente, ela precisa de ser colocada para funcionar sob uma nova ótica, sob uma nova ética também. Isso faz com que muitas vezes os nobres comecem a cercear o acesso desses camponeses à terra. Camponeses, então, que vão se tornar livres. O que significa ser livre para o liberalismo? Você é livre de qualquer posse nessa vida, você não tem absolutamente porra nenhuma, e você é livre para trabalhar até morrer para comer, ou deitar embaixo da ponte e esperar a morte chegar. Essa é a grande liberdade que o liberalismo vai trazer para a esmagadora maioria das pessoas. Enquanto isso, nas classes dominantes, a gente tem uma substituição dos senhores feudais, da nobreza, da gleba, pela burguesia, que vai crescendo cada vez mais pela junção e pelo aumento dessas cidades, pelos enriquecimentos que são feitos com o aumento dessa cidade. Ora, isso vai causar um conflito. O Estado absoluto, pautado no mercantilismo, no bulionismo, na manutenção do maior número possível de riquezas dentro do próprio país. Esse Estado vai começar a ter um problema muito sério, onde a classe que manda de direito é diferente da classe que manda de fato. Quem de fato manda, quem de fato controla os destinos do Estado, paga para que o Estado existe, paga as guerras, paga as grandes empreitadas coloniais, é esta burguesia que está cada vez mais forte, cada vez mais concentradora de capital. Porém, se não obstante, quem manda, quem tem o poder está centrado na figura do rei, mas ele o divide com a sua classe nobre, com a sua corte, com todo esse aparato nobiliárquico. Aparato esse nobiliárquico que causa vultosos gastos e produz absolutamente porra nenhuma. Isso faz boa parte das burguesias notarem que elas podem lucrar muito mais sobre outros arranjos. Temos aí, por exemplo,
a Revolução Inglesa, né, que depois de decapitar um rei, acaba restaurando a monarquia, mas uma monarquia parlamentarista com uma Câmara alta e uma Câmara baixa, aonde o controle da burguesia passa a ser um controle da burguesia sobre a nobreza e não mais um controle da nobreza sobre a burguesia. Aonde tenta-se evitar isso, tenta-se, por exemplo, em Portugal, uma espécie de absolutismo reformado e inteligentíssimo e muito profundo Marquês de Pombal, onde o que ele está fazendo, na verdade, é permitindo cada vez mais o afluxo a cargos nobiliárquicos da burguesia, para que a burguesia não corte a cabeça daqueles nobres que ali estão. Temos, então, esse período de transição que vai mudar completamente a ideia sobre a posse dos meios privados. Ora, se antigamente nas corporações de ofício, o mestre da corporação de ofício produzia ali na sua casa e todos os seus jornaleiros, boa parte deles moravam ali com ele, trabalhavam com ele, comiam em sua mesa. Ele era o dono das ferramentas, mas as ferramentas também eram passadas para os jovens aprendizes, que depois se tornavam um dia mestres e também teriam os seus aprendizes, cada qual com suas ferramentas. As pessoas tinham o seu próprio fio de tear, as pessoas tinham as suas próprias ferramentas de marceneiro, suas cunhas. Enfim, cada profissão fabricava e mantinha a posse das suas ferramentas, bem como a posse dos meios necessários para produzir a posse daquela matéria-prima. Com o aumento da escala das manufaturas, com o cercamento das áreas comuns, com a mudança sobre a forma como se enxerga a agricultura parcelar, a forma como se enxerga o comércio, né, a mercadoria passa a comandar. Você pode ter grandes mercados sem ter uma sociedade que necessariamente se paute pela mercadoria. Mas quando você tem um mercado de fato pautado pela mercadoria, você tem uma profunda mudança social. E é isso que nós vamos ver acontecer, principalmente nessa transição, a partir já com seus primeiros indícios, né, no século XIV, mas principalmente século XV, XVI e XVII em diante, é uma festa, né, aonde a gente vai ter essa mudança profunda do sistema produtivo, principalmente baseado nessa ideia da propriedade privada e a propriedade privada que priva os outros do seu usufruto, né, e é exatamente ao privar do usufruto aqueles que fazem o trabalho que eles se tornam completamente livres para se tornarem escravos do capital. Enfim, essa foi uma introdução básica de boa parte daquilo que o texto nos traz, com também alguns outros motivos que são importantes. Por fim, deixa eu falar só rapidamente um pouco da Revolução Inglesa e da forma como as coisas acontecem na Inglaterra. A Inglaterra, como eu havia dito antes, né, ela tem algumas questões que a tornam bastante sui generis. A primeira delas é a própria forma como o feudalismo se deu na Inglaterra. O feudalismo se deu na Inglaterra com propriedades muito maiores, muito mais concentradas do que aquelas do continente. Isso já permitiu, no começo da transição da alta Idade Média para a baixa Idade Média, que houvessem as primeiras reuniões para se colocar, para tirar as manguinhas de fora. Vamos lembrar aqui do nosso querido... Desculpa, é porque eu afastei para fumar um cigarro, deve ter melhorado agora. Vamos lembrar aqui do nosso querido rei João Sem Terra, da Carta de Intenções de 1066, aonde boa parte da nobreza já começa a se organizar de forma a transformar aquela estrutura social numa estrutura social mais moderna e apta às suas necessidades. Também vai ser na Inglaterra que nós vamos ter uma opção, depois da Guerra das Duas Casas, né, das Duas Rosas, por uma concentração nos negócios de, por exemplo, pirataria. A coroa inglesa britânica, né, e aí nessa hora a gente tem que esquecer um pouco do Weber, né, e do espírito protestante, dessas pessoas que trabalhavam tanto. A coroa inglesa ganhou vultosas e vultosas quantias pirateando, contratando corsários que roubavam
tanto aquilo que era roubado pelos espanhóis, como aquilo que era roubado pelos portugueses de povos colonizados pelo mundo afora, né, naquela linda ideia de que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Para além disso, logo quando a manufatura foi aumentando na Inglaterra, ela levou naturalmente aos cercamentos. Por quê? Porque a necessidade de criação vultosa de pastos para o pastoreio da... Gente do céu, esqueci o nome. Anu em grego, lamb, ovelha. Para o pastoreio das ovelhas, levava ao cercamento das áreas comuns, que por sua vez expulsava boa parte dos agricultores e dos camponeses, terminando com os seus modos de vida. Para além disso, nós temos que lembrar do longínquo colonialismo interno inglês, que vai tomar a Irlanda de assalto e que fará da Irlanda a sua colonia interna, colocando os irlandeses para trabalhar e uma burocracia, uma burguesia intermediária irlandesa para ser a intermediária exatamente desse capital inglês vultoso. Ora, toda essa questão dos cercamentos ligado à própria forma política, ligado à reforma que acontece, à guerra das duas casas, a forma como a própria nobreza britânica depois vai perder o poder por causa dos estratagemas que ela vai ter que recorrer, ligado à Revolução Gloriosa de Oliver Cromwell e como que a burguesia já conseguiu, num estágio muito anterior, tomar o poder de fato do país, levou a um aprofundamento desses cercamentos, as manufaturas cada vez aumentando mais, passando com algumas inovações técnicas para a maquinofatura, que permitiria, com o tempo, com esses vultosos capitais sendo investidos, a ensejar a primeira revolução industrial. Tem 52 minutos que eu estou falando, eu acho que tá bom, acho que eu posso abrir aqui para pergunta, né, já são 8h20, que aí a gente vai falando das perguntas, do que vocês quiserem saber, e vamos encaminhando aí. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem esse tempo todo, e espero ter estado aí à altura do desafio. Muito obrigada, João. A gente... reforçando aqui, né? Mariana, isso, tá certo. Enfim, o grupo no WhatsApp que a gente tem aqui para o pessoal mandar as perguntas, ele está aberto. A gente já recebeu uma pergunta, me parece que tem outra pessoa digitando, mas eu já jogo essa aqui para o João já ir matando. E quem mais quiser, né, contribuir também, tiver alguma outra questão para colocar, a pergunta é do Paulo Bastos, ele pergunta: João, podemos entender que a consolidação do capitalismo também está ligada a uma aliança progressiva entre o capital comercial, entre parênteses, burguesia, e a autocracia vigente contra a aristocracia residual e as corporações de ofício? Sim, podemos sim. Tá? O que a gente tem, esse processo de longa duração, vai ser um processo onde a burguesia, primeiro, né, ela vai mudar, como diria Marx, a sua percepção de classe em si, classe para si. O que vai acontecer ao longo do processo é que, principalmente com o crescimento dos núcleos urbanos, a gente vai ter um primeiro acúmulo gigantesco de capital na mão dessa burguesia insurgente, vez que eles foram os primeiros a se mudarem para esses núcleos urbanos, e também na burguesia, é até irônico a gente falar bancária, né, mas na burguesia creditícia medieval, que vai permitir que as grandes companhias depois sejam fundadas, né, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, né? Todo o sistema bancário que vai se fundar a partir dos séculos XIV e XV, né? Principalmente a partir do Trecento italiano e também nas Hanzas holandesas, tudo isso vai ser muito importante. A nobreza, por sua vez, ela vai se vendo encolhendo diante do sistema feudal, e ela não consegue necessariamente desencadear uma reação muito bem coordenada para se manter enquanto poder político, uma vez que, ao optar pelo absolutismo, ela acaba minando a longo prazo a sua manutenção enquanto classe política para garantir a curto prazo a sua manutenção. Ora, com os estados absolutistas e com a formação de toda uma burocracia estatal
comercial, cuja esmagadora maioria desses membros provinham dessa própria burguesia citadina, muitas vezes de uma média burguesia citadina, isso vai levando a uma organização de estados, né, estados esses que, nesse caso, eu concordo com o Faora em relação à Península Ibérica, né, estados patrimonialistas que vão levando a essa junção do que vai ser, né, a organização autocrática dessas novas formas insurgentes de Estado Nacional com essa própria burguesia comercial que está crescendo cada vez mais ali, né. Isso vai, por sua vez, fazer com que boa parte das cortes, né, no momento em que os reis percebem que as burguesias estão começando a tirar a asinha de fora, que eles literalmente vendam as suas cortes para manter as suas cabeças. Né? É óbvio que isso não vai acontecer em França, mas isso vai acontecer em grau maior ou menor na Inglaterra, isso vai acontecer na Itália na unificação, isso vai acontecer na Alemanha na unificação, e vai acontecer em vários outros estados, como vai acontecer em Portugal, vai acontecer na Espanha, né, onde apesar da gente ter algumas mudanças na forma como se organizam esses estados, principalmente aí já no período moderno e não no período medieval, né, apesar de que é muito, a linha é muito mais cinza do que ela parece num primeiro momento, né, quando a gente tem essa divisão historiográfica clássica, né, principalmente, né, de uma historiografia que, por mais que tenha uma vertente francesa, uma historiografia de vertente alemã muito forte nessas divisões, muito fechadas na caixinha, de Tauana é isso, de Tauana é aquilo, né? Isso vai levar, sim, que haja essa junção essa que vai acontecer em detrimento da nobreza. Agora, isso vai acontecer de formas diferentes em locais diferentes, né? Se a gente vai ter um acerto de contas da burguesia com a nobreza em França, por mais que a gente termine o período revolucionário com uma restauração, né, o mesmo não pode ser dito, por exemplo, nem da Inglaterra, nem da Alemanha, né? A situação da Itália é uma situação bastante sui generis, porque você tem, né, não somente as brigas com os estados papais, como você tem também as cidades-estados, que essas têm organizações muito diferentes entre si, mas você acaba tendo uma unificação que no final você vai ter uma unificação sobre a figura de um rei. Né? A Alemanha só vai conseguir uma unificação tardia com muita dificuldade em terminar com essas figuras intermediárias, né? Principalmente por causa de estados que eram muito importantes ali, dentro do que viria depois ser a Confederação Germânica. Né? Outros estados, as situações são diferentes. A Espanha e Portugal, por exemplo, vão mantiver, a Espanha até hoje, né? Mas assim, Portugal também vai ter uma manutenção muito longínqua das suas formas monárquicas e mesmo das suas formas nobiliárquicas. Formas nobiliárquicas que vão acabar sendo expandidas também por causa da dominação do ultramar. Né? Respondi? Ficou mais alguma dúvida? Tem algum outro ponto que você queira que eu esclareça mais? Não, respondeu muito bem, João. Muito obrigado. A minha dúvida fica no seguinte: claro que você coloca que há uma gradação entre territórios, diferente pela construção histórica de cada um deles, não há a menor dúvida. No encontro passado, a nossa debatedora, eu esqueci o nome dela agora, a autora do livro, desculpem a todos e todas, eu esqueci o nome dela. A Sofia? Isso, exatamente. Obrigado, José Luiz. Ela fez muita questão de bater numa linha, ser contrária a uma linha, que dizia que a gente poderia falar que as cidades italianas já apresentavam, as cidades-estados já apresentavam um capitalismo. E, para mim, isso é uma dúvida, é uma dúvida individual. Porque, para mim, as cidades-estados, elas, de alguma forma, já organizavam o modo de produção delas num capitalismo primitivo. O que você tem a dizer sobre isso, só para terminar? Muito obrigado. Então, eu acho assim, depende do que é o conceito trabalhado de capitalismo. Porque muitas vezes quando você usa o conceito de capitalismo primitivo, você está regredindo a formações históricas que majoritariamente não são de uma forma, e você pega uma exceção sui generis que tem toda uma explicação no arcabouço histórico e você eleva ela ao foco de explicação do todo, você entende? Você toma a árvore pela floresta.
para fazer uma metáfora que faça um pouco mais de sentido. Então, assim, eu não gosto do termo capitalismo primitivo e eu não consigo entender as cidades italianas como capitalismo primitivo, porque se eu for entender as cidades italianas como capitalismo primitivo, eu tenho que entender boa parte das dinastias asiáticas como capitalismo primitivo e eu vou ter que entender também boa parte. Por exemplo, eu vou ter que entender o Império Omíada e o Império Abássida, que nos primeiros 100 anos de expansão do Islã, como formas de um capitalismo primitivo. Então, eu tenho um problema com essa formulação por causa disso. Eu acho que ela pega a exceção e joga essa exceção num processo quase que totalizante, pintando pela exceção aquilo que é a regra. Para além disso, se você for pensar as cidades italianas, é difícil você falar as cidades italianas, porque existe uma diferença muito grande entre as próprias cidades italianas, a forma como elas se organizavam internamente e a correlação de forças entre elas, dependendo do período. Para além disso, a forma de produção dessas cidades italianas, elas eram muito mais intermediadoras e grandes portos, elas não eram grandes mercados, mas elas não tinham uma ótica de mercadoria como o capitalismo enxerga mercadoria, você entende? Elas, apesar de serem grandes mercados e serem grandes rotas de entroncamento, a forma como elas vão enxergar a questão da mercadoria, bem como a forma que elas vão organizar a sua própria sociedade, a forma de produção da sua própria sociedade, as formas de sociabilidade da sua própria sociedade, estão muito mais inseridas do que desinseridas do contexto histórico onde elas estavam. Tá? Então, assim, eu concordo com a Sofia no ponto de que ela fala que as cidades italianas não podem ser enxergadas como um modo capitalista. E concordo por isso, por esses motivos. Ficou claro? Ficou bem claro, João. Muito obrigado. Então, galera, tem uma outra pergunta aqui no grupo, que é da Socorro Salles. Ela pergunta assim: João, a própria abolição da escravatura também tem um papel importante no processo de expansão do capital. Com relação ao papel da ontologia do trabalho neste contexto que você está falando, poderia acrescentar sobre? Obrigada. Então, quando ela está falando de abolição da escravatura, eu vou supor que ela está falando da transição do modo escravista antigo para o modo servil, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: o que faz um modo ser chamado de modo X ou modo Y é a predominância de uma forma e não necessariamente ele ser 100% aquela forma. Tá? Então, isso é a primeira coisa que é muito importante a gente lembrar. Porque não significa que ao se tornar o servo, a figura do servo e o modo de produção feudal como modo predominante, que não existiam outros modos concomitantemente habitando com este modo. Então, existia sim na Europa ainda a figura de escravos, como, por exemplo, existiu na Península Ibérica durante toda o processo de ocupação por parte dos povos islâmicos, como existiu na Inglaterra em várias guerras internas de ocupação que tiveram contra os povos irlandeses, contra os povos celtas e outros povos da região, como também as razias que eram feitas muitas vezes pelos povos fronteiriços e razias que eram feitas de lado a lado, como por exemplo pelo Sacro Império Romano Germânico, também traziam pessoas e as escravizavam. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a mudança de um modo não apaga a coexistência de outro modo para sempre. Por exemplo, ninguém hoje nega que o Brasil está sob um modo de produção capitalista. Mas quem conhece a realidade do interior brasileiro consegue ver remanescências, semifeudalidades, remanescências de uma feudalidade em vários rincões do interior. Isso não significa que o Brasil não seja capitalista.
Da mesma forma que quando o Ministério do Trabalho do Brasil faz várias entradas dentro de fazendas, dentro de várias coisas, vários locais no Brasil, carvoaria, fazenda de café, fronteira de expansão agrícola, você vê várias pessoas ali que estão em modo escravo de produção. Né? Então, assim, o que torna um modo é a predominância e não necessariamente a não coexistência entre os modos. Para além disso, a gente tem que entender que no primeiro momento, quando você tem essa transição da antiguidade, ou seja, de uma predominância de um modo de produção baseado no escravismo. Isso não significa que não existiam servos em Roma, isso não significa que não existiam trabalhadores assalariados em Roma. Existiam todos dois. Mas a predominância do modo de produção é o que torna o modo de produção um modo de produção. Quando você passa desse modo de produção da antiguidade, desse modo de produção baseado no escravismo, para o modo de produção baseado no servilismo, que a gente chama de modo de produção feudal, você ainda não tem a capacidade desse modo de produção de ter todas as forças produtivas num ponto de ensejar um modo de produção capitalista, porque ainda existe aquela ligação das pessoas com seu meio de produção, das sociabilidades que ali estão, da forma como é feita as transações, de uma não existência de um mercado, da não pautação da sociedade pela mercadoria e pelo lucro. Tudo isso só vai acontecer com a expansão do modo de produção feudal até as suas últimas consequências, consequências essas que dialeticamente vão ensejar a sua própria destruição e vão ensejar uma nova Aufhebung, né? Vão ensejar uma nova síntese que vai ser ao mesmo tempo a síntese desses elementos contraditórios, a síntese desses elementos que se negam e se complementam formando uma nova totalidade. Então a gente tem que entender todo esse processo. Para além disso, se a gente for pensar na ontologia do próprio trabalho, o que vai causar a alienação do trabalho vai ser exatamente este modo de produção feudal sendo levado às suas últimas consequências, consequências essas que vão ensejar o nascimento de uma burguesia, burguesia essa que, para aumentar e aferir os seus lucros, vai precisar de mudar a forma como a produção acontece. É nessa mudança da forma de produção, ou seja, nessa mudança desse modo de sociabilidade do trabalho, da relação do homem com o trabalho, que a alienação do homem em relação ao seu trabalho vai acontecer cada vez mais e com cada vez maior profundidade. Então isso é um processo histórico que acontece e que acontece numa longa duração com as suas diversas contradições que são dialéticas e que vão levar, no final desse processo, à culminância do modo de produção capitalista. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Bom, a próxima pergunta é da Luana e depois a palavra vai ser do Zé. A Luana perguntou: para além de Marx, quais são as melhores obras para se entender a formação do capitalismo? Ok, se você quer compreender historicamente a formação do capitalismo, uma obra introdutória que é muito honesta e muito boa é o Manual de História Econômica do Hunt, que eu gosto muito dele. Tá? Ele é super didático. Pensa o seguinte, ele é o próximo passo depois do livro da Sofia. Depois que você leu o livro da Sofia, ele é um livro de história econômica muito interessante, se você quer entender essa formação pela história econômica. Para além disso, dentro da própria obra marxiana e engeliana, né, você não vai se debruçar do nada em cima do Capital, dos Grundrisse e sem uma preparação mínima. Existem outras várias coisas que são importantes para a gente entender. O próprio Engels escreve diversas obras ao longo da sua vida que são bastante introdutórias, que falam dessa questão histórica de uma forma mais palatável, digamos assim. Aí, se ela quiser depois, eu posso separar bonitinho os links aqui e vou mandando no grupo.
Pode ser? Eu mando para vocês, ou eu mando para o Zé no WhatsApp, vocês passam no... Seria ótimo, João. A gente tem um canal que a gente está passando os materiais complementares para o pessoal também, então seria muito bom. Zé, a palavra é sua. Bom, na verdade, eu iria levantar a bola para o João aí, no debate sobre a questão dos modos de produção, que o Paulo, ele estimulou esse debate, e eu ia provocar com isso, né? É possível a coexistência de dois modos de produção e coisa e tal, e acabou que você já respondeu. Não, eu já respondi, se você me permitir, eu quero falar até um pouco mais disso e citar um autor latino-americano que é muito importante para a gente entender isso. Tá, e aí então vou aproveitar e emendar uma outra questão que eu acho que surge também dentro desse debate, né? Quando eu li a pergunta da Socorro, eu entendi a escravidão moderna, né? O Caio Prado acabou fazendo esse debate, né? Que o Brasil vivia, né, num regime capitalista, mas, né, um regime escravocrata de produção, né, em termos de produção, né, da força de trabalho, mas que servia a um capitalismo, enfim. Então, acho que você pode emendar nisso também. E aí emendo com a última questão, que é como foi possível, vou fazer a função do Zamiliano aqui, né, que sempre traz o debate do campesinato na Rússia, e como foi possível numa Rússia com características, né, similares ao feudalismo, conseguir fazer uma revolução, né, como diz o Gramsci, contra o capital, né, no sentido de não seguir o manual do capital, né. Então é isso. Valeu, João, obrigado. Obrigado eu, cara. Então, vou começar de uma e de uma eu já passo para outra, né? Eu mandei para vocês aí o manual do Hunt do Sherman, o História do Pensamento Econômico, que ele é muito honesto mesmo, assim, ele é bom, tem boas fontes e tal, é óbvio que, né, é um livro mais antigo, né, mas assim, para quem quer entender a história como foi até agora, eu acho que ele é um bom livro. Voltando à pergunta do Zé, deixa eu só achar aqui onde que eu enfiei. Ok. Então, os modos podem conviver? Podem. Não apenas podem, como convivem. Né? Aqui eu vou citar um autor pelo qual eu sou apaixonado por ele. Se alguém tiver interesse em me ver falando dele, eu tenho vários vídeos no meu canal e em outros canais do YouTube onde eu falo dele, que é o Mariátegui. O Mariátegui é um autor extremamente importante para que a gente conheça melhor Nuestra América, e o Mariátegui ele traz aportes que são tão verdadeiros para o Brasil, quanto são para o Peru, como são para Nicarágua, como são para a Colômbia. Inclusive, eu estou organizando a tradução de 2 volumes de trabalhos do Mariátegui, que por incrível que pareça ainda são inéditos em português, que é o Peruanicemos al Peru e o Temas de Nuestra América, que ele vai falar dessa possibilidade do aporte das teorias dele para alhures para além do Peru. Independentemente disso, né, nos 7 ensaios, que é um livro que eu acho que todo ser humano da Terra devia ter e devia ler, ele fala, principalmente nos 2 primeiros ensaios, sobre a formação econômica do Peru. E ele mostra como que na formação econômica do Peru e como que nas formações econômicas coloniais existe uma convivência daquilo que é chamado de modo de produção feudal. No caso do Peru em específico, ele vai falar do gamonalismo, que é o feudalismo com características peruanas, né, para a gente usar um termo que fique mais claro, assim, né, e ele vai mostrar como que o capitalismo, principalmente na sua periferia, não apenas consegue, como convive muito bem, muito melhor, e expropria e explora muito mais, usando exatamente dessas permanências de outros modos. Seja o modo feudal através de servidão, das relações sociais que engendram a servidão, seja o próprio modo escravista diretamente.
Né? O Marx fala sempre isso, né, que o capital tem vergonha de mostrar no centro a sua verdadeira face, mas que essa face caminha abertamente com escárnio nas suas periferias. Né? Então, assim, o Mariátegui é um autor que ele é extremamente importante para a gente entender essas convivências, como que elas se dão e como que elas vão ensejar relações que são, ao mesmo tempo, complementares e antagônicas. É óbvio que um modo de produção feudal convivendo e coexistindo com um modo de produção capitalista, ele vai antagonizar com um modo de produção capitalista e ele tem uma tendência de cada vez mais perder poder político em relação a esse modo de produção capitalista. Mas isso não impede que ele se mantenha em várias formações dentro do próprio modo de produção capitalista e que ele seja complementar ainda que antagônico a esse modo, e que a exploração que ele enseja muito mais crua, dura e às vezes mais direta, seja usada no modo de produção capitalista como forma de angariar capitais, de se ter, né, vantagens. Então, assim, muitas vezes aqueles que defendem a semifeudalidade, aqueles que vão falar da teoria do marxismo dependente, batem muito a cabeça, mas quando você estuda ambas com um pouco mais de profundidade, você acaba por descobrir que elas têm muito mais complementariedades do que antagonismos fundamentais e não reconciliáveis. Indo um pouco além, só porque, já que o Zé, né, falou do Caio Prado, eu, mais do que o Caio Prado, eu sou particularmente apaixonado por uma geração que veio um pouquinho depois, que é o Sodré, que é o Alberto Passos Guimarães, né, que vai ser o Josué de Castro e todas essas pessoas que vão se debruçar sobre a realidade brasileira e que vão mostrar muito claramente as permanências contraditórias, dialéticas, complementares e antagônicas de modos de produção não capitalistas no capitalismo como ele se dá na sua formação colonial. Isso vai permitir uma exploração ainda maior, uma alienação ainda maior e formações sociais em relação tanto à sociabilidade geral da sociedade como à sua forma de trabalho, muito mais calcadas na exploração e na expropriação do que muitas vezes isso vai acontecer nos grandes centros. Sem nunca esquecer que mesmo os grandes centros mantém as suas periferias. A gente não pode esquecer jamais que os Estados Unidos é uma Herrenvolk Democracy, que é uma democracia do povo escolhido. A gente não pode esquecer jamais que a história do liberalismo é também a história da escravidão. É a história da exploração dos povos coloniais, é a história da exploração, mesmo posterior às suas supostas independências, dos negros, dos povos originários, de todos estes. Né? Então isso é muito importante a gente pensar. Voltando à questão russa. Tem um livro que é fenomenal, do Theodor Chanin, um historiador que morreu, agora estou em dúvida se foi ano passado ou se foi no começo desse ano, acho que foi ano passado, que ele chama Marx Tardio e a Via Russa. Né, o Marx e o Engels, a partir principalmente, né, da carta que eles recebem da Vera Zasuris, que é uma carta muito clássica, eles passam a se debruçar com mais cuidado sobre os estudos da realidade russa e mostram que, apesar de o modo de produção capitalista e, por conseguinte, o germe de sua destruição e todas as suas contradições estarem muito mais aparentes e, entre aspas, evoluídos em sociedades do capitalismo central, talvez as próprias formações destas sociedades impedissem algumas formas de mudança dessa sua sociabilidade. Ora, quando a gente para se debruçar
A diferença que é o movimento cartista e o Morning Star, por exemplo, na década de 40 e 50, e o que vai se tornar, né, o que virá a ser depois o partido, o Labour, na Inglaterra, a partir dos 2 últimos quartéis do século XIX, a gente já começa a notar isso, né? Ou seja, quando a gente vai pensar quais foram as grandes revoluções do século XX, elas aconteceram em semicolônias e em semifeudalidades, né? Ou seja, se eu tenho a Revolução Russa e logo na sequência eu tenho a Revolução Mongol, que é uma revolução que a gente estuda muito pouco, eu vou tratar dela com bastante carinho no meu curso que vai sair agora, daqui 1 mês e meio, 2 mais ou menos, pela classe esquerda. A gente tem nas periferias do capitalismo as grandes revoluções do século XX, né? Depois da intentona de 19, que é trucidada, infelizmente, pelo próprio PS, pelo próprio, né, SPD, pelo Sozialistpartei Deutschland, a gente não vai ter, de fato, tentativas de revolução no Ocidente europeu. As revoluções do século XX vão ser as revoluções do capitalismo periférico. O chamado do Congresso dos Povos do Oriente de Baku, de 1920, que muda o lema da Internacional de trabalhadores do mundo univos para trabalhadores e povos oprimidos do mundo univos, ele é muito pautado numa realidade material e tangível da possibilidade de se conduzir, sim, uma revolução nesse país. Se não fosse possível, como explicaríamos China? Como explicaríamos Vietnã? Como explicaríamos Laos? Como explicaríamos Cuba? Como explicaríamos todas as revoluções africanas, todas as revoluções e tentativas na América do Sul Central, né? Então, assim, é possível, sim, e é possível exatamente por causa das contradições que são ensejadas pelo capitalismo e que nesses locais geram exploração e expropriação ainda mais severa do que muitas vezes não é que não geraram explorações severas no capitalismo central, geraram coisas horríveis. É só a gente pegar a situação das classes trabalhadoras na Inglaterra do Engels, escrito em 42, a gente vê o que acontecia lá. Só que a forma como isso foi lidado durante um tempo é muito diferente da forma e do tempo que isso teve para ser lidado e mesmo a vontade de se lidar com que se tem na periferia. E isso, muitas vezes, entre aspas, facilita que uma pauta de ruptura radical possa se instaurar a partir do trabalho que é feito pelos revolucionários de cada um desses locais. Espero que eu tenha conseguido responder à altura ao desafio que o Zé me colocou aí. A outra pergunta vem aqui do grupo, do Átila Gargione. Olá, boa noite. Gostaria de, se possível, reforçar um pouco... Não, acho que não é uma pergunta, perdão. Gostaria de, se possível, reforçar um pouco sobre os processos de acumulação primitiva e os movimentos de colonização. E, se possível, traçar um pouco sobre a posição atual geopolítica dos países do Sul, principalmente os latino-americanos. Bem, vamos lá. O processo de colonização é o processo que, de fato, permite a erição do capitalismo em um sistema global. O capitalismo a modernidade é constituída sobre o cadáver dos povos colonizados. Isso é um fato. A construção da nossa modernidade, a construção da nossa contemporaneidade, o modo de produção capitalista se manteve por causa do colonialismo e posteriormente por causa do imperialismo e posteriormente por causa do neocolonialismo e daquilo que também podemos chamar de neoimperialismo. Ora, isso levou a que os países periféricos do sistema capitalista sofressem continuadamente uma exploração global em favor do centro. Quando a gente trabalha com o termo de sul global, que o Átila está trabalhando, e que é o termo na academia que atualmente a maioria das pessoas trabalham, a gente tem que entender o sul global exatamente
né, na sua face negativa da definição, como aquilo que não é o norte global. O norte global são os países centrais do capitalismo. O sul global são literalmente todos os outros que estão Não, nem todos os outros, obviamente, estão sobre a sua esfera necessariamente de dominação econômica e de influência, mas todos eles estão sobre a esfera da dominação do hegemon, que é o modo de produção capitalista. A gente tem que entender que se houve um período no século XX de grandes vitórias das revoluções periféricas, houve nos últimos 30 anos um período de grandes derrotas. Período esse que começa a ser revertido primeiro com a manutenção daquelas que conseguiram. Todo dia de manhã a gente tem que agradecer as experiências do socialismo real que conseguiram se manter mesmo depois da queda da União Soviética e que são hoje o farol que ilumina o futuro das classes trabalhadoras no mundo inteiro. Nós, na América Latina hoje, nós estamos numa posição especialmente desprivilegiada, uma vez que nós somos o quintal de uma potência que morre. Mao Zedong falou na década de 50 que dentro de 13 planos quinquenais, a China se tornaria a terceira maior potência econômica do mundo. Ele errou, foram 12, foi a segunda. É uma mera questão de tempo para que os Estados Unidos não seja mais o hegemon financeiro. Isso não significa que ele não se manterá como hegemon cultural, nem que isso implodirá o modo de produção capitalista da noite para o dia. Nós que estamos na periferia imediata dos Estados Unidos, nós, a América como um todo, sofremos na mão dos Estados Unidos desde a Revolução do Haiti. Nós temos que lembrar aqui que quando a Revolução do Haiti consegue abolir a escravidão no Haiti, começam a pulular revoltas de escravos por todo o sul dos Estados Unidos que foram coibidas com morticínio geral daqueles que estavam revoltosos. E é a partir daí que o governo estadunidense começa a sua tradicional política do porrete. Ora, qualquer um que pegar qualquer tabela dos países da América Latina e ver hoje em dia quem é o maior investidor nesses países, vai ver que aonde a China já não é o maior investidor, a China é o segundo, quando muito o terceiro. Isso mostra uma expansão gigantesca de uma outra forma de sociabilidade. Eu não vou dizer aqui hoje, peremptoriamente, a China se mantém... A China é socialista. A China não é socialista. A China está em transição. Eu acredito na transição chinesa com base nos estudos que fiz sobre China. Quem quiser me ver falar de China, tem eu falando de China em 1 milhão de lugares. Não vou entrar nisso aqui, que já são quase 9 horas da noite, já tem quase 2 horas que eu estou falando. Se eu for falar de China, eu falo mais 2 horas aqui. Mas a verdade é que hoje em dia, a gente está num momento aonde, com o aumento da competição econômica sobre mercados que eram tradicionalmente reféns do mercado estadunidense, e em não se conseguindo manter este exclusivo comercial, outras tentativas de exclusivo político, cultural vão ser tomadas, como vem sendo. Como vem sendo. Depois do que a gente teve da onda rosa na América do Sul, aonde uma centro-esquerda não soube aprofundar e agudizar essas contradições, nós estamos vendo um recrudescimento de uma direita aliada com os Estados Unidos. E nós sabemos muito bem quem é que vai sofrer por causa desse recrudescimento. Então, para nós, latino-americanos, não existe outra solução que não a luta.
né, e citando o lema do Partido Comunista do México, que a injustiça não nos entristeça, que ela nos radicalize. É isso que eu gostaria de responder. Muito bom. Muito boa a fala. A próxima pergunta é do André Menezes. Gostaria de perguntar ao João se existe uma oposição das teorias da semifeudalidade de inspiração maoísta sobre a formação econômica do Brasil e a teoria marxista da dependência, elaborada por autores que pensam o marxismo partindo da América Latina. Então, esse é um debate que está muito ainda sendo ensejado, que tem muito a caminhar, mas que foi abandonado para que os dois lados criassem caricaturas um do outro. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas se debruçam muito pouco para estudar a formação econômica do Brasil com seriedade, a questão agrária do Brasil com seriedade, e muitas vezes, por motivos políticos que ocorreram, principalmente a partir do aumento da perseguição durante a ditadura, que levaram a linhas políticas, tanto dentro do PCB como dentro do PCdoB, que abandonaram totalmente as teses da semifeudalidade, como eram defendidas principalmente na década de 60 e 70, isso fez com que o estudo sobre essas teses, a atualização dessas teses, ficasse muito menorizado. Não significa que ele não existe. Existem diversos núcleos acadêmicos pelo país inteiro que estudam profundamente isso. A Universidade Federal de Alagoas produz materiais excelentes a respeito disso. Por outro lado, a teoria marxista da dependência é também uma teoria que durante muito tempo foi abandonada no Brasil por outras questões políticas, por uma perseguição, sim, de uma centro-direita que tinha cepalista, que tinha muito medo da teoria marxista da dependência e o que ela nos conta sobre nossa realidade. É só a gente pensar que boa parte de nós teve que ler Rui Mauro Marini em espanhol porque não tinha em português. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Ora, se a gente quer entender de verdade como se dá a formação do Brasil hoje, nós temos que fazer o mesmo trabalho que grandes marxistas do passado fizeram, que é se debruçar não somente sobre as teorias pretéritas que existem sobre a nossa realidade, como sobre os dados que existem e são oferidos da nossa realidade de forma crítica. Eu não estou falando aqui para pegar os dados e falar, no dado está escrito isso, então é assim, assim, assado. Não, eu estou falando que a gente tem que pegar os dados e perguntar. Por exemplo, quando a gente compara os dados atuais que o IBGE dá do Brasil com os dados atuais que a OCDE dá dos Estados Unidos, o Brasil é muito menos agrário do que os Estados Unidos. Seria o Brasil tão menos agrário assim do que os Estados Unidos? Seria o Brasil tão menos dependente? Certas formações citadinas, certas urbes que são consideradas simplesmente por ser uma cidade, já completamente alheias do ciclo rural da produção, estão tão aliadas assim do ciclo rural da produção? Esse ciclo rural da produção, essa questão agrária brasileira, que mantém traços, sim, do modo de produção feudal, também não os mantém de forma dialética numa unidade em confrontamento, numa unidade que traz ao mesmo tempo complementariedades e antagonismos com o modo de produção capitalista que de fato está instalado? Eu acredito que sim. Eu acredito que exista uma síntese possível, que nós temos que fazer um debate sério para ter isso como atualidade. E eu acredito mais ainda que resgatar esses debates históricos e nos debruçarmos sobre os debates presentes é tarefa revolucionária de qualquer organização séria que tenha uma revolução no Brasil como seu norte para se pautar. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é a formação de caricaturas e espantalhos de lado a lado. Às vezes as críticas que são feitas a partir do campo de pensamento Mao Zedong ou dos próprios maoístas, que existe uma diferença dentro da teoria marxista da dependência, são críticas muito pobres, são críticas muito mal feitas que não conhecem a própria teoria marxista da dependência.
E do outro lado, igualmente, o simples fato, às vezes, de você virar e falar a palavra semi-feudalidade, o sujeito entende que se não tiver um castelo medieval igual o do Shrek no meio de um lugar, não tem como ser semi-feudal. Então, assim, acaba que existe uma construção de caricaturas muito grandes que diminuem um debate real. E esse debate é um debate para ontem. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão estudando, elas têm que parar e ler as obras, sim, e têm que fazer exatamente o que Lenin fez ao escrever o Imperialismo. Não é só ler o que o nosso campo está escrevendo. É ler as análises do outro canto, é se debruçar nos materiais duros, nas fontes primárias, para que a gente possa, de fato, construir uma síntese que seja à altura do que é a nossa realidade hoje. Acho que está respondido. Gente, não tem nenhuma pergunta mais aqui no grupo do WhatsApp do debate. Então, a gente pode dar por considerada as questões, as perguntas. Eu agradeço, que eu também tenho que fazer meu menino dormir. Então, tá bom. Também te agradeço, João. Muito boas explanações. Muito feliz de ter conseguido escutar você falando. Muito bom. Obrigado. João, agradeço imensamente, muito obrigado. Acho que estamos todos engrandecidos com tanta informação relevante num debate que poucos fazem, né? Então, agradeço imensamente, né, em nome de todo o NEM, junto com a Estela e a Mari. Muito obrigado, boa noite a todos, se cuidem. Gente, obrigado demais pelo espaço, né? Agradecendo a figura do Zé a todos os membros do NEM. E estou à disposição para qualquer outra discussão vindoura depois, e agradecer de novo pelo espaço que me foi dado e pedir desculpa por falar demais, que eu às vezes falo sem parar um segundo. Então, mas muito obrigado, foi muito bom. Obrigada, João. Obrigada, Estela. Obrigada, Zé. Obrigada a todo mundo. Perguntaram novamente da lista de presença. A gente não passou o formulário, a gente está tirando o print da tela, né, em diversos momentos que a gente pega todo mundo que está presente aqui. E é isso, né? Agora acho que sextou oficialmente. Todo mundo pode descansar. E até a próxima. Então é isso aí, gente. Valeu, gente. Valeu. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.